Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem juntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. O vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia basta seus próprios problemas. Palavra da salvação. Hoje Jesus nos chama a uma reflexão sobre a confiança, esse amadurecimento na fé e na esperança. Por isso que, primeiramente, ele vai continuar aquele mesmo ensinamento do dia de ontem, onde ele vai nos chamar a atenção sobre o tesouro que é perecível e o tesouro que é imperecível, aquilo que é passageiro e o que é eterno. Por isso, Jesus, no início do Sagrado Evangelho de hoje, ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E aqui nós vemos, o termo dinheiro, lá no texto grego, é o termo mamon, que é o nome também vinculado a uma entidade vinculada à avareza e à ganância. Nós não podemos servir a Deus e a mamon. Não podemos servir a Deus e as coisas dessa terra, porque nós vamos fazer sempre uma escolha entre um ou outro. E podemos, infelizmente, num momento ou em outro, negar o próprio Deus. Por isso que Jesus ele vai como que nos adentrando nesse caminhar com Ele, e nesse caminhar onde nós precisamos aderir verdadeiramente àquilo que Ele nos propõe como caminho de fé. Por isso que depois ele vai falar sobre dar exemplos sobre aquilo que é a nossa prática de fé. Pois ele está nos chamando a essa prática de fé para que possamos esperar com firmeza, com convicção, aquilo que ele nos anuncia, que é a vida futura. E aí Jesus ele vai dizer: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Jesus aqui ele não está nos chamando a viver num comodismo e não buscar essas coisas para a nossa subsistência. Ele quer sim que a gente coma, se vista e tenha tudo segundo aquilo que é o nosso trabalho, o nosso esforço diário. Mas ele está nos chamando a atenção para que a gente não caia na ganância
de querer sempre mais e mais e mais as coisas dessa terra. Nós precisamos ter unicamente o essencial para permanecer no caminho. Por isso que Jesus ele nos chama a atenção para que nós não nos preocupemos com isso. Ele vai dar o exemplo dos pássaros do céu, que não semeiam, nem colhem, nem juntam em armazém, mas o Pai do céu os alimenta. Isso significa o quê? Que quando nós nos colocamos no serviço de Deus, o próprio Deus vai providenciando aquilo que é necessário para a nossa vida. Enquanto nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus sempre vai se preocupar com as nossas coisas. Depois ele vai dar também o exemplo do lírio dos campos, que ali nem Salomão se vestiu como um deles em toda a sua glória. Isso porque se Deus providencia aquilo que é belo e digno para as plantas, para as ervas selvagens, que dirá para aqueles que Ele o ama, que somos nós. Por isso que precisamos, dia após dia, ir adentrando nesse grande mistério da confiança e da esperança em Deus. Esse mistério da providência, onde nós vamos nos abandonando e permitindo com que Deus nos leve e realmente Ele vá como que nos sustendo daquilo que é necessário para a nossa vida. É isso que nós precisamos ir aprendendo a viver, para que assim nós possamos realmente acolher o último ensinamento de Jesus no Evangelho de hoje, onde Ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Aqui nós vemos, se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, isso significa as realidades eternas, o próprio Deus, e buscamos viver na sua justiça. A justiça de Deus é o quê? A nossa própria lei natural, que são os 10 mandamentos que Deus revela na antiguidade. Se nós buscarmos sempre o reino de Deus e viver na palavra de Deus, tudo nos será dado por acréscimo e nada nos faltará. Por isso Jesus ele vai concluir o Sagrado Evangelho assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia basta seus próprios problemas. Isso significa que nós precisamos nos preocupar com o hoje. Isso não nos impede de adquirirmos provisões para o futuro, segundo aquilo que são as nossas necessidades. Isso não impede de termos algumas coisas básicas para a nossa subsistência. Não nos impede, mas Jesus está nos chamando a atenção para que a gente não fique preocupado com as coisas da terra, porque a nossa grande preocupação deve ser sempre o reino dos céus, porque estamos nessa terra caminhando para a eternidade. E existem 2 eternidades, a com Deus e a sem Deus. E nós precisamos, aqui nessa terra, escolher qual eternidade nós desejamos viver. Por isso que nós não podemos nos preocupar com as coisas dessa terra. Precisamos nos preocupar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos refletir, estar preocupados em refletir a que Senhor nós estamos seguindo, se é Deus ou se é a ganância ou o dinheiro, para que nós não permitamos com que o nosso coração se corrompa, para que possamos permanecer no caminho rumo ao reino dos céus, unicamente preocupados com aquele bem eterno que Jesus Cristo mesmo nos anuncia e que nós precisamos corresponder no seguimento, buscando dia após dia fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa esperança no reino dos céus. E aí sim a providência se realizará na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.